Olá, voltando pra live, que deu mó bizu aqui, bugou tudo. Vamos ver se a Kátia, Verônica, você tava aqui antes? Menina, não sei nem o que aconteceu. Pareceu uma coisa, entrar ao vivo com Kátia. Kátia, tanana, Kátia, tanana. Kátia entrando. Oi, querida. Sabrina, o que foi isso? Não sei. Começou a falar que excesso de eletrônico. Começamos a falar mal dos vídeos, dos eletrônicos. Pronto, começou a falar que videofilia, que é um problema, o meu pau. Videofilia é o cacete. No final, ai, meu Deus, congelou. Ah, voltou. Minha filha que me ajudou, né? Lógico. Mas deixa eu só, então vou concluindo aqui, né? Só para fechar o pensamento. Tem 12 pessoas. Olha, que bom, que bom. Gente, obrigada. Obrigada por voltarem. Certo, né? E, enfim, eu acho que assim, né? Eu trouxe até uma frase aqui Você estava em de um livro. Você estava ouvindo, no final eu estava te ouvindo, tentando ajeitar voltar. coisas e falando, gente, que coisa maravilhosa! O viver criativo, o impulso criativo. Exatamente. Falou dessa parte do Winnicott, do impulso criativo, do Conatus. Para mim, inclusive, você congelou muito. Eu não sei se você chegou a ouvir tudo, porque você congelou antes e eu continuei falando, porque eu não sabia. Entrou alguém na sua casa que você falou, e aí? Desligou, caiu, não foi? Foi. Aí isso. Ah, foi? Ah, então. Todo mundo tá vendo. E eu acredito nada. Tem com emoção, então, sem emoção. No caso, como é festa a nossa proposta, festiva, celebração à vida, foi com mais emoção aí. Tem que ter emoção. Tem que ter emoção. Não, então, mas era isso assim, né? Falando muito dessa questão desse impulso criativo mesmo, dessa relação, o quanto a natureza proporciona isso e o quanto a arte também nos leva para essa natureza, né? Para essa nossa essência que é criativa. Sim. Então, o quanto que a gente fazer também, estar em atividades estéticas, artísticas, né? Proporcionar esses momentos onde a gente consiga se conectar, né, com a nossa sensibilidade estética, isso vai nos levando assim, para esse lugar. Né? É interessante, como até na psicomotricidade mesmo, a gente começa a fazer alguma vivência corporal, a pessoa começa a relaxar, aí a gente vai pede para fazer uma expressão, né, e dá um lápis, uma caneta, um giz de cera, e dá um papel. É impressionante como a pessoa vai por um caminho que vai levar para o sol, que vai levar para a montanha, que vai levar para o verde, para a praia, como se o relaxamento, como se esse estar bem tivesse uma relação também com o que é natural, e o quanto a expressão estética ajuda a fazer essa relação e a voltar a se reconectar com esses momentos. Né, com essas memórias que muitos de nós têm no corpo. Infelizmente, hoje em dia, nem tantos têm mais, né? Quer dizer, nem todos. Os mais novos, cada vez menos. Exatamente por essa questão de ficar muito preso dentro de casa, com os aparelhinhos, com tudo isso. Eu fiquei pensando assim, a gente separa, né, traz, mas na verdade é muito integrado. Se a gente for pensar nos povos originários, arte e natureza é junto, né? Assim, se faz arte com os elementos da natureza, com as pinturas no corpo, se dança no corpo, é natureza, em volta de uma fogueira que faz sombra. Nas sombras eu faço, sei lá, as onças, né? Aquelas brincadeiras que os indígenas fazem em volta das fogueiras. Ou eu faço coisas, artesanatos, eu faço utensílio. O que é utensílio, o que é arte, né? Na verdade, os limiares são muito tudo misturado. A gente porque visões. é isso que a gente
vai separando, e é isso, né? Você falou no início das danças circulares sagradas, né? Essas danças são danças que são... O sagrado não é sagrado de religião, de instituição religiosa. É um sagrado de natureza, do que Spinoza diria que a natureza é Deus. Deus é natureza, a Deus é natureza é Deus, né? natureza, né? Então, assim, E a é esse natureza é tudo, sagrado né? Então Deus que é faz. tudo, que somos nós, que é essa reconexão com a gente mesmo, né? Com a energia de quem está de mão dada com a gente, com a energia. E a gente pensa na arte. Quer visão mais artística né, do que olhar para um ambiente natural, né? Se pegar os bichos, a gente, a simetria, as cores, o quanto que tem a criação ali envolvida também, até na forma de ser e de agir dos animais, a diversidade de possibilidades, de flexibilidade até cognitiva que traz a natureza, para a gente pensar, para a gente criar. Um momento a gente pode estar parado, mas passou uma nuvem, já mudou a sombra, já faz a gente imaginar outras coisas, já mudou a claridade, bate um vento, você já muda o seu estado de ser, né? A sua forma de estar ali naquele momento. A brisa, né? Então, tudo, a brisa, o cheiro. Dia, né? Eu me lembro de eu fazendo uma live, talvez tenha sido com você mesma, não sei, se foi com a Leia, um de vocês, na pandemia, e falando assim, que é nas pequenas coisas, né? Tipo assim, a gente estava super em casa, enclausurados, né? Eu, pelo menos, em apartamento. Então, assim, abrir a janela, a brisa entrando, né? Vou descascar a banana, é a banana. Vou tomar uma ducha gelada, é a água que cai dali do chuveiro. E isso tudo pode me reconectar. Então, É isso. é isso. E se a gente pega isso então, terapeuticamente falando, só para finalizar com isso também, assim, né? Se bota uma criança, ou um adolescente, ou qualquer idade, né? Um ser humano, né? Com uma argila dentro de uma bacia de água e deixa ele modelar aquela argila e deixa fazer, a pessoa se conecta, a pessoa consegue organizar o pensamento, o quanto que tudo isso vai ajudando também, né? Então, como que essas questões, até para pensar em termos de cognição, de emoção, dessa junção disso tudo, né? Desse corpo que é holístico, que é um corpo só, o quanto todo esse contato também ajuda, né? E a psicomotricidade está nesse caminho, de exatamente fazer essa religação toda, de mostrar, lembrar para a gente, né? De nos reconectar com essa totalidade que a gente é e, ao mesmo tempo, essa singularidade no meio de um todo que faz parte desse todo, né? Mohan já dizia isso. Nós somos o todo e o todo somos nós também. A gente está nessa relação o tempo todo, né? Então, é muito forte. E eu fico pensando assim, né? Esse exemplo que você trouxe da argila, né? Então, a gente está trabalhando aspectos cognitivos da atenção, a gente está trabalhando o raciocínio, e esse daquilo dali a gente se expressa em algo com a argila, ou da argila eu me expresso num movimento, e eu posso falar sobre essa emoção. Então, como que o trabalho terapêutico de psicomotricidade, ele pode englobar todas as formas de expressão artística e, dessa forma, estar favorecendo o desenvolvimento global do ser humano, que é a nossa função. O desenvolvimento cognitivo, o emocional, o motor, e pensar essa totalidade. Eu acho que quando a gente pensa nesse tripé, psicomotricidade, arte e natureza, a gente alcança isso de forma muito, muito bela. Eu termino, então, voltando, como eu comecei, não é o desaparecimento dos rituais, que é outro que eu super aconselho, é a Sociedade do Cansaço, quando Shu Han, filósofo sul-coreano, fala sobre as festas, e ele diz que a arte é como a festa, é o tempo da gente se demorar. Então, que essa live possa ter sido um convite para a gente se demorar junto à arte, junto à natureza, junto às festas. Um ódio aí à vida, então, vamos com água. A amizade, a água, fonte de toda a vida. Um brinde a todos. Muito obrigada pela presença até agora. Um beijo, minha querida. Agradeço muito também. Agradeço muito, Sabrina. Agradeço a todo mundo que está aí. Eu vou tentar ver aqui as mensagens todas para me achar no Instagram. Não ficam gravadas no Instagram. As mensagens não? Não. Eu vou gravar. Assim que eu fechar aqui, vai aparecer se eu quero gravar
a live. Vou dizer que sim. Então, ela vai ficar lá no feed, né? Da própria Curumim. Mas as mensagens todas somem. Não ficam. Então tá. Então fica no coração a No energia que a coração. gente recebe. Tá bom, obrigada. Obrigada por todo mundo que esteve presente, né? Começando a semana, a gente sabe que depois de um carnaval, depois desse, né? E todo mundo aqui, agradeço muito mesmo. Obrigada, Sabrina, pelo convite. Maravilhoso estar aqui, maravilhoso poder trocar. Esse tema é um tema muito caro para mim, muito, né? É vital, né? Sim. E é importantíssimo a gente falar sobre isso. Obrigada mesmo por essa Para que todos oportunidade. saibam que é sobre isso que versa Curumim, né? Sobre arte, sobre Maravilha. beleza, sobre psicomotricidade. Venham para o grupo de estudo, venham para a formação que começa dia 11. Estamos de braços abertos. Maravilha. Obrigada. Beijo. Beijo grande, linda. Beijo Tudo de bom. você também. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite.